Senhor nosso Deus, muito obrigado pela vida do nosso irmão Alex, ó Deus, muito obrigado, ó Deus, por tudo que ele nos abençoou aqui, Senhor. Quanto nos edificou com o estudo da Tua Palavra, quanto nos edificou com a sua vida, com a sua dedicação, com o seu esforço em oferecer o melhor para o Teu reino. Muito obrigado a Deus, porque recebendo o dom de mestre, ele executa com dedicação, como diz a Tua Palavra. Te pedimos que o abençoe aqui nessa noite, mais uma vez, outras vezes já nos trouxe a palavra, que fale aos nossos corações, que nos traga a palavra de transformação, de mudança das nossas mentes, nos traga entendimento, a Deus, pelo Teu Santo Espírito, aquilo que nós precisamos ouvir nessa noite. Abençoe sua família ricamente, recompense no seu lar tudo que Ele tem feito aqui, ó Deus, nessa igreja de Vargem Grande. A nossa oração em nome de Jesus. Amém. Bom, ele disse aqui que eu tenho 1h30 para falar, então fico muito feliz com isso. Bom, a paz do Senhor Jesus esteja sobre a vida de cada um que está aqui e louvado, exaltado e glorificado seja o nosso Deus. Uma boa noite a todos vocês. Com uma recepção dessa é complicado sempre, né? Quase que o cara me leva às lágrimas, exceto por essa coisa profana de subir ao púlpito com essa camisa. Mas assim, tem um versículo, já que ele falou isso, eu posso falar. Na Bíblia tem um senhor que ficou aguardando a vida inteira. E chegou o dia em que ele foi lá e disse assim, ao ver Jesus: Senhor, pode despedir o teu servo. Cara, cuidado com isso, hein? Mas vamos lá. Eu já quero iniciar aqui dando um testemunho sobre uma senhora. Tentaram queimá-la, bani-la, desacreditá-la. Governos, como vocês viram aqui no vídeo, líderes poderosos dedicaram esforços para eliminá-la, mas ela permanece firme. Por quê? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Não importa a oposição, o Senhor sustenta a sua palavra e ela continua a transformar vidas como fez comigo em todo o mundo. E como está escrito, a erva seca, as flores caem, mas a palavra de nosso Deus permanece para sempre. Aleluia, glória a Deus. Eu hoje estou aqui representando agora o Ministério Graça e Verdade, trazendo um abraço do pastor Afrânio para o pastor Joel. Mas como eu sempre disse deste púlpito, enquanto aqui estava, eu sirvo, como todos vocês também devem se sentir assim, ao corpo de Cristo, não importa o lugar. E hoje não é diferente, eu estou aqui para poder servir a vocês, com o dom que Deus me deu, e não sei se vocês sabem, mas eu só prego quando sou convidado. Nunca me ofereci, está aqui o pastor Joel, jamais faço isso, por quê? Porque o meu pacto com Deus, meu trato com meu pai é: Pai, o dia que o Senhor quiser me levar a tal lugar, eu nunca vou poder dizer não. Então, quando veio esse convite, eu louvei a Deus, só que, claro, né? Aí tem uma questão hierárquica. Aí seria o pastor Afrânio pregando hoje aqui à noite, mas como ele não pôde vir, pastor Daniel pregou e falou: eu vou ficar com o Novo Testamento, é graça, o pessoal gosta, vou empurrar para você a lei, um Deus malvado que quer bater em todo mundo. Falou, pô, me botou nessa, então, mas vamos lá. Bom, por que ainda lemos o Antigo Testamento se a gente tem o Novo, né? Será que ele não foi superado, como muitos dizem? Quero ler com você Lucas, evangelho que Lucas escreve, no capítulo 24. O evangelho não é de Lucas, o evangelho é que Lucas escreve porque ele é de Jesus Cristo. No verso 27,
E como é o dia da Bíblia, eu vou pedir a você que mantenha a sua Bíblia aberta, seja ela de papel, telefone, tablet, se você está em casa, computador, não importa. Isso é uma discussão que muitos têm, né? Um amigo meu, gosto muito dele, ele falou assim, como pode? As pessoas não levam mais a Bíblia de papel? Isso é um sacrilégio? Não pode ser assim? Eu falei para ele, cara, mas já te ocorreu que a Bíblia... foi em pedra, depois em papiro, depois em peles, depois compiladas em papéis, e agora ela está à disposição de qualquer um. Aonde? Aqui. Sabe quantas versões eu tenho aqui? 10. Eu quero orientar você, de graça. Bíblia J, não ganho nada, não conheço nem os caras. Bíblia JFA. Entra lá na Play Store, ou você que tem aí quem é iPhone, como é? Apple Store. Baixa essa Bíblia, porque você pode pegar o dinheiro, às vezes, de comprar várias outras Bíblias e investir. Mandar a Bíblia para o Irã, porque lá eles não têm. Então, você pode fazer isso, porque você pode ter todas as versões, NVI, NAA, ARC, ARA, Almeida 21, tem várias. Tudo na palma da mão, de graça. E se você não tem uma Bíblia, no final, você vai ter que conversar com o pastor Joel. Vamos voltar. E eu falo no celular. Então, Lucas 24, 27 começa dessa forma. Começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Bom, essa é a fala de Jesus direcionada aos discípulos no caminho de Emaús. Esse é o contexto. Eu não quero explorar esse texto aqui com vocês. Isso aqui é apenas para a gente ter uma base para continuar estudando. Ou seja, Jesus apontou. Ele foi lá em Moisés, ele passou pelos profetas maiores, menores, pelos livros poéticos, e ele explicou, olha... Está vendo isso aqui? Isso aqui está apontando para mim. Está vendo essas escrituras? Elas falam de mim. Mas como vocês podem ser tão nécios, tão tardos, para poder compreender o que está escrito a meu respeito? E eu temo que ainda hoje, esse mesmo texto, fale comigo e com você. Por que a gente despreza o pai em detrimento do filho? Porque quando você faz isso, Alex, então você está dizendo que o Antigo Testamento é o pai? Não, mas a maioria das pessoas, quando olham para o Antigo Testamento, falam, mas Deus do Antigo Testamento, ele é muito ruim, ele é muito duro. Lá não tem graça, lá só tem a lei. Mateus, capítulo 7, versos 24 e 27, e aqui eu vou deixar uma dica para vocês. Tem um livrinho de um homem chamado Philip Yancey. Ele diz, o tema é A Bíblia que Jesus lia. Eu indico porque tenho, leio e gosto do autor, e ele é um cara que eu acho fantástico. Essa citação eu tirei do livro dele. Ele diz assim, em outra situação, lógico que ele está falando sobre várias questões, ele coloca assim, Jesus contou a história de 2 homens que construíram, atenção, casas muito parecidas por fora. A diferença entre as 2 construções ficou evidente quando desabou um temporal. Uma das casas não caiu, apesar de descer a chuva, transbordarem os rios e soprarem os ventos, porque estava alicerçada sobre a rocha. A outra casa, construída de forma tola sobre a areia, caiu com grande estrondo. Em teologia, e eu louvo a Deus que pela manhã o pastor disse, todos nós fazemos teologia. Todos. Quando você diz, Deus te abençoe, teologia. Quando um ateu diz, eu não creio em Deus, é teologia. Por quê? Ele está dizendo que não crê em Deus. Se ele falou a palavra Deus, é teologia. Então, todos são teólogos. Todos. Tem até um livrinho, acho que é John Stott. Somos todos teólogos. Não sei se é John Stott que faz esse livro.
Então, em teologia, assim como na construção, importa o fundamento, a base. E isso é o que eu quero tratar com vocês nessa noite. Fim do ano chegou, Jingle Bell está aí. Quem entrou na Renner já ouviu, então é Natal, né? Então tá lá. Mas aí você, quem aqui está fazendo ou fez reforma agora para o fim de ano, pintou casa? Alguém aqui? Alguém? Só um? Caramba, a coisa está difícil mesmo, hein, gente? Eu acho melhor usar outro argumento. Bom, mas então vou fazer uma outra pergunta. Quem aqui já viu uma obra ou uma pintura de casa? Ah, glória a Deus, então eu posso usar. Então, vamos lá. Imaginem vocês, lata de tinta, o pintor está aqui, tem papel, tem tudo para pintar, só não tem rolo, trinche e pincel. Vai sair essa pintura? Não, né? Então, da mesma forma, gente, quando a gente está estudando o Antigo Testamento, o que a gente precisa? De algumas ferramentas. E aí, lá vai a segunda dica para você. Essa, você vai ter que investir só um pouquinho mais. A minha sugestão é uma Bíblia de estudo. Não precisa ser uma... Mas tenta pegar uma que não tenha um viés. Porque se você for para por exemplo, eu vim de um meio pentecostal. Se você vai para a Bíblia pentecostal de estudo, o cara vai puxar a sardinha para tudo que ele entende sobre doutrina pentecostal. Se você vai pegar uma Genebra, ele vai puxar para o lado do Calvino. Então, a Bíblia Shed, que eu curto, foi a primeira que eu comprei assim que me converti, sem entender quem era. O Shed nem queria que colocasse esse nome na Bíblia, mas ela é mais interdenominacional, ela não está presa a um dogma A e B. Então fica aí a minha dica para você. Por quê? Questões básicas de livros. É por isso que a gente lançou a questão do estudo aqui. Porque o pastor queria fazer o 4x4, a escola bíblica tinha acabado, o quórum era baixo. Então, qual foi o nosso objetivo, nossa intenção? Isso aí, todo mundo conversando. Gente, quem vai ler a Bíblia precisa, no mínimo, compreender quem escreveu esse livro, para quem que ele escreveu esse livro, por que ele escreveu esse livro, quando que ele escreveu esse livro. O nome disso é contexto. Ou seja, eu preciso, no mínimo, ter essas informações para que eu possa compreender aquilo. É por isso que muita gente não lê o Antigo Testamento. Porque para ele é difícil, é denso, e ele não o entende. Então, se eu não entendo, eu prefiro fechar e eu vou para aquilo que eu entendo. E o Novo Testamento é muito mais fácil de ser lido. Mas ele precisa do Antigo. Porque o Antigo é essa base que eu quero conversar com vocês hoje. Então, esse livrinho de estudo, essa Bíblia de estudo, é legal. E aí, quem puder, um dicionário bíblico. E é lógico, gente, você tem que botar teu joelho no chão, tem que orar, tem que pedir ao Senhor para te dar graça, para te ampliar o entendimento, porque sem isso não vai enrolar. Então, a gente está vendo que a Bíblia, ela não é, o Antigo Testamento, ela não é uma parte antiga da Bíblia e que está para lá e que a gente não tem mais que dar atenção para ela, até porque essa é a Bíblia que Jesus lia. Já te ocorreu isso? O que Jesus lia? Ah, não, Jesus, ele já nasceu autodidata. Então, ele não precisou aprender nada, porque sendo Deus, não. Jesus, ele deixa as suas prerrogativas divinas para viver como homem. Ele vive como homem. E aí temos um paradoxo assim, difícil de trabalhar, essa coisa de Deus, homem. Será que ele estava usando? Não, ele não usava. Isso está escrito na própria Bíblia. Paulo diz isso, ele não vai usar. Então ele ali, ele é um homem, ele está aprendendo como eu e você, ele sente dor de barriga, ele vai a banheiro, só que ele não peca. Esse é o grande ponto, simples assim. Agora, voltando para cá, naquela época eles tinham a Septuaginta. E eu quero começar mostrando a você o que corrói essa construção. Por que para nós é tão difícil de ler a Bíblia? E você vai enxergar que a cultura tem o seu trabalho.
Ao invés da gente mudar a cultura, o que está acontecendo, a cultura está nos mudando. E a Bíblia, ela sempre foi utilizada contra a cultura, não no sentido de dizer, não, toda cultura não presta, não, mas ela chega e ela muda a cultura, porque tudo que a gente tem no Ocidente é por causa da palavra de Deus. Se a gente tem leis, se a gente tem justiça, se tem colégio funcionando, é Bíblia. Se nós temos tradução para o persa, é porque isso começa com o alemão, que é injuriado, e a gente comemorou agora em outubro, já com as coisas que estavam acontecendo, mas lendo a Bíblia, ele acorda para dizer, o justo viverá pela fé. Eu não posso viver por obras, eu não tenho que ficar igual um maluco. E aí esse cara começa a traduzir para o alemão. Então começa um movimento de ensinar os analfabetos para que eles pudessem ter acesso à leitura da Bíblia. Olha quanta contribuição o Evangelho tem, e às vezes a gente nem sabe disso e nem procura saber. Infelizmente é assim. Influências culturais que fazem a gente negligenciar a leitura. Não é só do Antigo Testamento, aqui eu abro um leque, é de tudo, infelizmente. Existe uma coisa chamada relativismo pós-moderno. A ideia de que não existe uma verdade absoluta. Alguém aqui, quando está conversando, já passou por isso? Estou trocando uma ideia, eu coloco um ponto e ele diz, não, mas esse ponto é teu ponto, porque o meu ponto é esse. E se o meu ponto é esse, quem é que pode dizer que você está certo? Então não tem verdade. Verdade para você é uma coisa e verdade para mim é outra. Só que quando você vai ler a Bíblia, ela é autoridade. E como ela é uma autoridade, ela diz para você, olha, isso é errado, isso é certo, isso é verdade e isso aqui é falso. E se ela diz isso no meio de uma juventude que quando olha para questões de hierarquia e de autoridade, que o mundo está dizendo, por que hierarquia, para que autoridade, vamos banir com tudo isso, como é que você vai para a Bíblia? Como é que um jovem vai para a Bíblia? Se até a relação pai e mãe, de respeito com o filho para com o pai, não tem um filho dentro do meu carro, levando meu filho para um futebol, junto com o pai dele, com o amigo, os dois discutindo, e o filho, você tem que ir para tal lugar. Aquilo aí ele falou, relaxa, sangue, isso aqui é só entre a gente, desculpa aí que eu sei que tu é crente. Mas aqui o que eu fiquei abismado é que jamais um filho meu vai falar, pai, você tem que ir. Eu vou falar, cara, eu morri, estou morto. Não dá. Eu sou dessa geração. Só que a palavra de Deus me diz que eu preciso, não é só respeitar meu pai e minha mãe, é todo mundo. Mas e aí? Que até na igreja, pais aceitam filhos assim. Por quê? Que Bíblia você lê? O cara deixou eu pregar isso, é complicado. Pastor, depois o senhor segura a onda aí. Mas olha assim, o negócio é esse. Mas é isso mesmo. Então, quando a gente... Mas isso é cultura, tá? Cultural. A cultura vai entrando e é isso que ela vai fazendo. Tem um outro problema. Pragmatismo moderno. O que é o pragmatismo? Estou com fome. O que você faz? Abre o aplicativo. iFood. Está dizendo aqui que entrega em 10 minutos. Vou pedir. Aí o cara chegou lá com 11. Que isso, cara? Tu demorou uma eternidade. Como uma pessoa assim vai ler Gênesis? 50 para você, capítulos. Como é que você vai ler 150 salmos pegando 119 assim, só para brincar? Fala aí para mim, você vai querer o 137. Hoje eu li um capítulo inteiro da Bíblia, 2 versículos, cara de pau. Vamos lá. A gente está rindo, mas isso é verdade. Aí, mensagens rápidas e práticas. Por isso, teólogo do Twitter, teólogo do Instagram, o vídeo não pode ter mais que 1,5 minutos. TikTok, melhor ainda, 15... Mas, cara, eu escutei uma mensagem hoje, irmão, puxa, cara,
falou comigo, cara, que profundo. Aonde? No TikTok. 15 segundos de mensagem, está brincando, cara? Tudo bem que o pastor aqui falou, ó, eu li um versículo. E esse versículo transformou minha vida. Legal, eu creio nisso. Mas ele também disse que até os 15 ou os 19, isso eu não gravei. Você leu a Bíblia 10 vezes. Uau, de capa a capa. De Gênesis a Apocalipse. Então, assim, não fica com o versículo, fica com Gênesis de capa a capa. Porque a gente gosta assim de... Não, vou ficar com essa parte aqui que é melhor, né? Não, tem que pegar o todo. E aí, o outro ponto, falta de formação, agora é só para gente. Formação teológica. Alex, então quer dizer que para subir em cima, ou para eu pregar, ou eu ler, eu tenho que ser formado em teologia? Não. Mas para quem quer ensinar aquilo que eu falei da Bíblia, de um dicionário, esquece. Você tem que ler vários livros, você tem que se empenhar nessa leitura, porque se você quer ensinar, você não pode falar bobagem, não dá para ficar ensinando só o que você ouviu falar. Para com isso, em nome de Jesus. Não, aí, eu peguei aqui um recorte aqui do Instagram e pá, joguei lá na tela também. Por quê? Porque eu achei bonito. Não! Você entendeu aquilo? Às vezes aquilo está cheio de erro teológico, aquilo está, na verdade, te direcionando para um mau caminho, que a gente vai ver aqui, e você está seguindo sem querer. Eu tenho liberdade com algumas pessoas, então apenas algumas e a dedo eu dou um toque. Por quê? Eu já tive muitos problemas com isso. Eu vi umas bobagens, aí eu falava assim, fulano, você já parou para olhar o outro lado desse? Ah, mas eu achei bonito e você está sendo muito, como é que eles dizem? Radical. Falei, cara, Deus me deu cabeça, Deus me deu inteligência, e detalhe, Ele mandou eu ler de acordo com o que Ele quer. Você sabia que se você tiver um Deus segundo a sua imagem, tipo, você idealiza, eu já falei isso de púlpito várias vezes, se eu começo a pensar em Deus do meu jeito, logo Ele não é o Deus que se revelou, Ele é o Deus que eu formei, e se Ele é o Deus que eu formei, o nome disso é idolatria. Então eu tenho que ir para cá, porque quando ele pegou aquele povinho, eu não sei se vocês estão assistindo, tem muita gente aqui, eu só tive 47 visualizações. Deixa eu contar, 3, 5, gente, só essa galera aqui dá umas 200 visualizações no vídeo. Por que só tem 40? Pastor Joel, o senhor é culpado disso. Alguém aperta ele. Pastor, como é que é isso? Tem aula e eu não estou sabendo? A gente está lá fazendo ministrações. Quando Deus tira o povo do Egito, o povo tem uma ideia de Deus. É o Deus Sol, é o Deus Ra, é o Deus Nilo. E quando Deus carrega esse povo, que chega lá no Monte Sinai, Deus fala para o povo, senta aí. Moisés escreve, o quê? No princípio, eu criei os céus e a terra. Moisés escreve, eu sou o Senhor, não terás outro Deus além de mim, eu sou o Senhor que te tirou da terra da escravidão. Ele começa a direcionar aquele povo, e daqui a pouco ele diz, Moisés, sobe aqui, vamos fazer um templo que eu vou habitar no meio de vocês, porém, a forma de me adorar é essa. Ele não disse para o povo, vem de qualquer jeito, irmão, tem esse jargão antibíblico, né? Venha como estás e fique aí como está. Não, de fato, você tem que vir mesmo. Vem, sujo, cheio de carrapicho. Mas quando você chega, Ele te abraça, te beija, Ele tira todo o peso das suas costas, mas Ele não diz para você, vai e viva do jeito que você está. Não vai. Ele diz, vem e agora vamos caminhar juntos. Do meu jeito. É assim que Ele fala. Então a gente tem esse problema da falta de formação teológica. É incrível a quantidade de pastores que estão com o microfone e que não gastam... Olha, para fazer esse sermão, para colocar isso aqui, é no mínimo 12 horas de estudo. E eu dou aula de Antigo Testamento, eu sou apaixonado, mas não é fácil colocar isso para poder falar para vocês em meia hora, que foi o que ele me deu. Briga com ele. Eu já quero brigar.
Falar nisso, deixa eu ver aqui, ó. Eu não sei que horas que começou, não. Tu que vai ter que levantar a plaquinha aí. Agora vamos para o outro lado, que é comum na nossa vida, tá? Vida de crente. Foco na experiência pessoal. Isso corrói as bases. Que é isso, Alex? Mas o pastor de manhã falou que tem que ter experiência. Você está dizendo que não pode ter? Eu disse foco. Há um destaque excessivo em experiências espirituais individualizadas, o que desvaloriza a riqueza das narrativas históricas e a coletividade presente lá no Antigo Testamento. Meus irmãos, o que eu disse aqui quando eu comecei sobre servir? Eu sirvo ao corpo. Não me importa se eu estou na PIB hoje, no Ministério Graça e Verdade, se amanhã eu estou numa assembleia, ou se eu sou convidado para estar num lugar A, lugar B, eu estou servindo ao corpo. Só que a conversa que tem na cultura é, cara, farinha pouca é o meu pirão primeiro. Meu irmão, olha só, está na fila ali, só tem para um, bota no bolso e o regalo. Esse é problema teu, cara. Isso entrou também aqui, e infelizmente, daqui para lá, e eu não estou aqui, quando eu falo daqui para lá, não estou falando exclusivamente daqui, tá? Pelo amor de Deus. Eu estou falando do púlpito para lá, essa coisa da individualidade do sujeito, e está nas músicas. É meu, é meu, é meu. Olha a oração do Pai Nosso, como é que ela funciona, hein? Pai, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Mas observaram? Pai Nosso, venha a nós. É o plural. Quando aquele sumo sacerdote entra na presença de Deus, ele não entra sozinho. Aqui tem as plaquinhas do povo. Ele representa o povo. É como se o povo entrasse junto com ele ali. Ele serve ao povo. E a gente tem que fazer a mesma coisa. Não dá para ficar buscando só experiências sozinho, porque aí eu vou ser cheio, eu vou arrebentar. Não tem isso no reino, não. Jesus mandava de 2 em 2, ele nunca mandou ninguém sozinho. E aí vocês acham que foi só que Jesus mandou ali? Pega o Atos dos Apóstolos. Nunca está sozinho. Barnabé e Saulo. Barnabé e Saulo. Paulo e Silas. Nunca sozinho. Ninguém anda sozinho. Para nascer, você precisa de alguém para te tirar lá de dentro e dar um tapa no seu bumbum. É verdade, o médico faz isso contigo. Porque você não nasce sozinho e quando morre tem que ter mais de 2 para te botar lá dentro. Porque você não faz nada sozinho. Aleluia. Exemplos bíblicos para que a gente possa entender o motivo de estudar a Escritura. Aí eu começo, Oséias capítulo 4, verso 6. Hoje a gente vai ler, temos que ler. Olha como é que Oséias diz, o meu povo, todo mundo conhece isso, né? Acho que, bom, boa parte conhece. Foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Deus está falando com um sacerdote. Mas ele também falou ao povo. E aqui o conhecimento é relacional. É de tete a tete. E eles tinham isso. Aí você diz assim, mas Alex, esse conhecimento não tem a ver assim, porque os caras não liam Bíblia, né? Olha, vamos lá. Os israelitas negligenciavam a lei. Quer ver isso? Abre a tua Bíblia aí, Jeremias 44, que você vai ficar, se nunca leu, escandalizado com isso. Vamos lá. Eu vou te botar por dentro. Capítulo 40 de Jeremias, é um capítulo que eu mais amo. Capítulo 40 de Jeremias, o povo vai até Jeremias, e Jeremias está profetizando no período em que Deus disse que ia levar o povo de Judá para o cativeiro e as incursões de Nabucodonosor.
Então, no capítulo 40, um remanescente que não queria ser levado, vai até Jeremias e fala assim: Jeremias, ore ao teu Deus, e aquilo que ele disser, nós vamos fazer. E Jeremias falou: tá legal, vou orar. E aí ele trouxe a resposta. Quando ele trouxe a resposta, aí o capítulo 44 é o povo retrucando com Jeremias. E quem está falando aqui são as mulheres agora. E eu não trouxe esse texto para falar de você, só estou dando o contexto, tá? Olha só o verso 16. Nós não daremos atenção à mensagem que você apresenta em nome do Senhor. Já começa assim. Deliberadamente dizendo: não queremos ouvir. É certo que faremos tudo o que dissemos que faríamos. O que eles vão fazer? Queimaremos incenso à rainha dos céus e derramaremos ofertas de bebidas para ela, tal como fazíamos nós e nossos antepassados, nossos reis e nossos líderes nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. Aí aqui entra o pragmatismo. Por que eles faziam isso? Naquela época, tínhamos fartura de comida, éramos prósperos e em nada sofríamos. Ou seja, está dando certo, né? Então Deus está no negócio. Já ouviu isso? Irmão, está dando certo, Deus está no negócio. Eu estou provando para você que não estava. Jeremias está provando para mim e para você que não estava dando certo. Deus não estava provando nada. Elas estavam na idolatria, tudo estava dando certo. Mas chegou um dia que o bicho pegou. Aí, verso 18. Mas desde que paramos de queimar incenso à rainha dos céus e derramar oferta de bebida a ela, nada temos tido, temos perecido pela espada e pela fome. E as mulheres acrescentaram: quando queimávamos incenso à rainha dos céus e derramávamos oferta de bebida para ela, será que era sem o consentimento do nosso marido? Entregou os caras. Mas observem, será que eles chegavam em casa e diziam: mulher, você não leu hoje, não? O bicho pegou e você não entrou em oração? Filho, está difícil lá e você não tem mais orado ao Senhor? Não, pai, eu abri o horóscopo hoje e disse que era para eu não sair de casa. Mas você é de quê, filho? Pai, eu acho que eu sou de touro. Calma que a gente ainda vai chegar lá. Então, eu não vou mais ler. Sabe? Já chega. Vocês continuem lendo depois em casa. Por que a gente tem que estudar? Para não ser influenciado por uma cultura pagã. Neemias, capítulo 8, aí você lê o capítulo todo na sua casa, que aqui eu não vou ter tempo para fazer isso, mas o que Neemias está fazendo? Após do exílio, esse povo está voltando, e agora que eles voltam, eles tinham perdido o contato com a lei. Por quê? A influência cultural, tanto da Babilônia quanto dos persas, invadiram a vida deles. Mas o que restaura? Olha aqui o verso 1. Todo o povo juntou-se como se fosse um só homem na praça, em frente da porta das águas. Pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor dera a Israel. Assim, no dia 1º do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da assembleia, que era constituída de homens e mulheres, de todos que podiam entender. Por que isso? De repente você vai levantar o dedo. Por quê? Esse povo está falando aramaico. Está misturado. Ninguém está falando mais assim aquela língua. Então, a coisa ficou assim: cara, o que está rolando aqui? O que é isso que ele está lendo? Isso é uma das estratégias de Satanás. Liga aí na Netflix. Isso. Essa série tem 18 capítulos e tem... capítulos são... Como é que é o nome? Tem 18 capítulos e 10 temporadas, 180 vídeos. Depois você pula para a Amazon, depois você pula para Prime Video, depois você pula para o YouTube para assistir aquele cara que bota um banco, um violão, e ele fala: você é o ponto fraco de Deus. Por que a gente tem que ler o Antigo Testamento? Para adorar de forma correta. O que está rolando lá no livro de 1 Reis, no capítulo 18?
Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando? É o verso 21. Cocheareis entre dois pensamentos. Se o Senhor é Deus, segui-o. Se Baal é o Senhor, então siga Baal. Para quem aqui não está familiarizado, Israel se desviou. Israel estava seguindo Baal, o reino era de Acabe, e Deus levantou um homem chamado Elias, um tisbita, que não diz nem quem era o pai, quem era a mãe, mas esse homem chega cheio da autoridade de Deus, e ele diz: olha, não dá, ou você segue a Deus, ou você segue o mundão aí que você quer, ou você vive nesse sincretismo aí. Agora eu vou mostrar para vocês o que é esse sincretismo. A influência cultural lá dos cananeus desviou Israel da adoração. E a gente, será que a gente vive isso hoje? Bom, relativismo de valores bíblicos. Muitos de nós adaptamos esses ensinamentos bíblicos às conveniências culturais. Por exemplo, corrupção. Não. Sou deputado e isso aqui eu vou botar na cueca, é só para ninguém ver lá fora. Crente, bancada evangélica. Relativização do casamento. Não, cara, isso aí, não precisa casar. Eu conheço gente que não casa mesmo, porque falou: casamento é invenção de homem, não precisa não. E aí também temos a relativização da sexualidade. Por conta disso, os jovens de hoje em dia ficaram confusos. O que eu sou? Como é que é? Glória a Deus! Aleluia! É porque você participa da escola bíblica. Não, mas isso é um fato. Qual jovem aqui que no seu colégio não presenciou uma menina que de repente disse: olha, eu não tenho certeza se eu sou menina mesmo? Ou um rapaz que de repente disse: olha, eu não estou muito convicto, porque eu comecei a ouvir que a questão biológica não manda. O que manda é o que eu sinto. Gente, isso está rolando. E isso eu vi, eu tenho presenciado. Gente de muito próximo de mim. Agora, outra coisa que é um sincretismo, foco excessivo na prosperidade material. Gente, a teologia da prosperidade arrebentou com a gente. Tirou o foco. Tira o foco de Deus e joga o foco no homem. Mas é influenciada por quem? Valores capitalistas. E nem sempre tem respaldo. Inclusive, o próximo vídeo da próxima aula, que eu queria falar do advento do Natal, mas eu acho que eu vou fechar com essa última aula, onde eu vou falar sobre isso, sobre esses assuntos, muito mais voltados para esse ponto aqui que eu estou trazendo. Só que aí, olha o sincretismo dos nossos dias. Superstição em práticas religiosas. Misturas de elementos de religiosidade popular, como objetos ungidos, lençol, sal grosso, da igreja. Copo com água ungida para você beber e levar para casa. Que aí, se o teu ente querido tiver dodói, ele vai ser curado porque você pegou essa água aqui, orou e levou. O nome disso é animismo, é quando você transfere o poder de Deus para algo. Isso é água. Ah, irmão Alex, mas Jesus pegou uma vez, cuspiu, fez um lodo. Ah, mas era Jesus, né, fazendo. E aí, você já viu a campanha do cuspe? Cara, eu queria ver. Embora tem... Não, tem. Pega no YouTube aí. Os caras cospem água na boca do outro. Cara, olha onde a gente chegou. Não, gente, eu não estou zoando, é sério. Se você jogar no YouTube, você vai ver. A falta de leitura correta da Escritura leva à loucura. Nos Estados Unidos, para mim aquilo é uma seita. Porque eles leram: pegarão em serpentes e não morrerão.
os caras tinham o culto da cobra. Pega, joga no YouTube. Não, é sério. A gente ri, mas é sério. O fundador foi morto, porque ele tomou uma picada de uma cobra venenosa. E vários foram mortos. Mas da onde veio isso? Porque ele leu lá, pegarão os serpentes e não morrerão. Mas quem é que disse que aquilo era uma norma? Aquilo era uma descrição. Jesus disse, olha, quando você estiver em perigo, como Paulo passou por perigo, e isso aconteceu, e ele não morreu, ele fez assim, e tinha um plano e um propósito ali, ok. Não transforme a Bíblia, onde ela é narrativa, em norma. Faça com aquilo vire lei. A gente, às vezes, passa como chato, mas é porque o texto, gente, tem uma função. A gente precisa, é questão, às vezes, só de português. É você entender o basicão mesmo. Mas nem o basicão, às vezes, a gente está a fim de correr atrás para entender ele. Agora, nós temos um outro problema. Aí eu cheguei naquilo que eu tinha já ventilado aqui atrás. Quem aqui crê em signo, hein? Aí, pastor. Às vezes eu vejo lá, o cara, eu sou libriano. Eu falo, tu é libriano, safado. Gente, olha só. Se você está aqui e você tem esse costume, ficou com medo de levantar o dedo, que você sabe que isso era uma pegadinha, então é sério, o nome disso é sincretismo religioso. Crente não tem signo. Às vezes eu estou num lugar, crente, tá batendo papo e glória a Deus, não sei o quê, e entra alguém e fala, menina, ou então menino, cara, não sei o quê, pô, tu viu lá, não sei o quê. Eu faço aniversário em fevereiro. Você é de aquário. Eu falei assim, o que é isso? Eu faço assim, né? O que é isso? Não, então é pisciano. Eu falei assim, pisciano e foi preso. O pastor aí conhece lá, a família toda. Não, cara, é assim, nós não temos isso, por quê? Nós temos a vida em Cristo. É o Espírito Santo guiando a nossa vida. A gente tem que abrir a Bíblia, gente, e lê-la, principalmente vindo de Gênesis e parando no Apocalipse e volta de novo, e assim vai. Aí eu poderia colocar aqui, tem mais, valorização do individual, só que eu preciso ter um certo esforço. Salmo 1, versos 1 e 2, ele nos orienta. Bem-aventurado, quem? O homem que não anda no conselho do ímpio, não se detém no caminho do pecador, não se assenta na roda do escarnecedor. Onde que está o prazer dele? Mas o que ele tem que fazer na lei do Senhor? Peraí, que é o Alex. Você chegou aqui falando que tinha que ler a Bíblia, agora tem um papo de meditar dia e noite. Será que... E como é que fica a minha Netflix? Como é que fica o meu jogo do Mengão? Opa, não era para falar de futebol, foi mal, pastor. Como é que fica isso? Não, olha só, meditar, meus irmãos, é quando em todo local aquilo está na tua cabeça. Tem gente que acha que oração é só de joelho. Aí eu te dou um toque, Neemias, está diante do homem, para servir. O homem olhou para a cara dele e falou assim, por que teu semblante está triste hoje? O texto diz assim, então orei ao Senhor. O que vocês acham? Que ele falou assim, peraí, rei, vou te servir o vinho não, já que você me fez essa pergunta. Eu vou orar ali no escondido, vou ajoelhar. Aqui, na hora. Vai ter situação na tua vida que não tem lugar, não tem espaço, é ali e agora. Tu fecha só o olho e fala, Deus me defende, Senhor, sê comigo, Deus me guarda, Senhor, é agora, eu preciso. É assim. O que é isso? É orar e sem cessar. Tem que estar assim, a vida do crente tem que ser assim. Não existe um crente que, voltei. O quê? Não, eu estava meio fora do cristianismo, assim, o meu Wi-Fi cristão deu ruim, eu fiquei fora do ar, eu estava só eu mesmo, sem... Não, tu é crente o tempo todo, meu irmão. É de manhã, de tarde, de noite, você é um cristão. Mas aí eu não entendo essa coisa, está aqui,
Desprezo da palavra e suas consequências. Amós fala isso no capítulo 8, verso 11 e 12. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, mas não é de pão, e nem sede de água. A gente cantou isso. Mas de ouvir a palavra do Senhor. Vocês viram os iranianos? Aquilo é fome. No vídeo. O rapaz falou que lá, quando chegam a Bíblia, eles abraçam, eles beijam, eles tiram cópias e levam para casa para ter um pedaço da palavra. E nós aqui, com 10, 15 versões, liberdade para comprar a Bíblia de R$7, R$10, no celular, de graça, aqui no culto. Nem leitura. A estatística diz que a maior parte dos cristãos, se a gente fizer aqui uma enquete, não conhece o fundamento da sua fé. As bases que sustentam a fé dele. Ele diz que é cristão, mas ele não sabe. Não sabe nem que Jesus vai voltar. Ele acha, não, Jesus não volta mais não. Ele largou a gente aqui para a gente... O que eu quero com tudo isso? Mostrar para vocês que quando a gente lê o Antigo Testamento, você vai vendo o caráter de Deus revelado ali. Eu aqui só estou apresentando os problemas para que você possa olhar para o Antigo Testamento e descobrir as soluções que ele te apresenta. A gente falou de Gênesis 1, no princípio Deus criou os céus e a terra. O que isso demonstra para nós? Soberano, é Ele, é o Criador de todas as coisas. Salmo 19, verso 1, e aí agora o pessoal da mídia vai ter que correr, porque eu vou correr também. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. É revelado na majestade da sua criação, testemunha a glória e poder dele. Isaías 40, 28. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa nem se fatiga? Não há quem esquadrinhe o seu entendimento. Aqui ele é o Criador infinito em sabedoria e poder. Você tem que ler e ver isso. Está lá. Ele não é só isso, ele também é o provedor. Ele não é só o criador, mas ele é provedor da vida. Salmo 104, 24 a 30. Eu só vou pegar um pedacinho. Envias o teu espírito e eles são criados, e assim renovas a face da terra. Ele é o Senhor soberano. Êxodo 20, 11. Ele é o soberano legislador, ele deu a lei para o povo. Isaías 45, 12. Eu fiz a terra, criei nela o homem, as minhas mãos estenderam os céus, e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Soberano sobre tudo que existe. Mas ele também é redentor. Isaías 43, 1. Mas agora assim diz o Senhor que te criou, Jacó, te formou, a Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei pelo teu nome, tu és meu. Aleluia. Ele é redentor do povo, mostrando que a obra criadora está diretamente ligada a ele. Deus é fiel. Êxodo 34, 6 a 7, passou diante de Moisés proclamando, ele passou, o próprio Deus proclamando diante de Moisés, Senhor, Senhor, Deus compassivo, misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado, contudo, não deixa de punir o culpado. Ele é santo e chama a gente à santidade. Levítico 19, capítulo, verso 2. Sede santo porque eu sou santo. E isso vai se repetindo em toda a Bíblia. Então por que, Alex, eu tenho que estudar o Antigo Testamento? Porque ele é a base para a edificação da casa na rocha. É ele que molda a nossa cosmovisão. O que é a cosmovisão, Alex? Você vive falando essa coisa esquisita. É o óculos com que você consegue olhar para o mundo. E quando tu coloca, você fala assim... Meu Deus, isso é o real, visto pela ótica de Deus. Como que você lê esse mundo? Pela palavra. Não é pela cultura, não é pelo que o jornal te diz, mas é pela Bíblia. Quando você olha e que eles estão dizendo, nós temos que fazer isso, a Bíblia diz, não faça. E aí você pode julgar retamente aquilo. Com qual lente? Da palavra.
Porque ele é o caminho, gente. Cuidado com os atalhos. Está cheio. Não entre por eles. É caminho de morte. Alex, por que então que eu tenho que estudar a Bíblia? Ela inteira segue um plano. Gênesis 3,15. Não era um plano B, era um plano. Ele vai vir. Vocês se perderam, mas eu vou salvar. E de Gênesis até Mateus 1:1, ele veio. E quando você vai para Apocalipse, está lá. Ele virá e vai consumar e consumir de vez tudo que é de ruim, mas vai consumar o que ele disse que ele faria. Alex, então por que eu tenho que ler o Antigo Testamento? Porque ele ensina a interpretar a vida. Você pega Jó. Quem aqui não passa por problemas e dificuldades e está rindo? Porque você sabe que assim como Jó descobriu, a tua fé em Deus é que vale. Jó não é só um tratado sobre sofrimento, Jó é um tratado sobre fé. O cara não arredou o pé em hipótese alguma. Ainda que ele me mate, ele escreveu. E você aí quando, estou sem o pé, Jesus, eu vou parar de ir para a igreja. O pastor me olhou de cara feia, não me deu paz do Senhor. Aquele irmão estava gritando a beça no culto, nunca mais eu volto lá. Quero beber água. Está ungida? Ai. Abre aí para mim, cara. Eu já meti a boca aqui, mas não tem problema não. Vamos lá. Aí você está com... eu não sei o que fazer. Eu estou me sentindo assim, me sentindo assado. Salmos e Provérbios. Quando você abre Salmos e... o copinho está repreendido. Salmos e Provérbios. Para que serve Salmos e Provérbios? É para a gente viver com sabedoria no dia a dia. Você quer saber sobre... Valeu. Obrigado, cara. Estou olhando para o relógio. Segura aí, cara. O pessoal falou que está de Italite, dá para... Né? Lá no vídeo eu falo, me dá mais 5 minutos, 20 minutos depois. Gente, quando você abre Salmos, olha isso, está com dificuldade? Muito mesmo, não sabe o que fazer? Salmo 46:1. Deus é nosso refúgio, nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Sabe qual é a promessa que eu tenho para você? Você vai ter adversidade. Está aqui. Mas Ele é o refúgio. Ele é o auxílio. Ele está sempre presente. Quer mais? Se o irmão Alex dizer, estou contigo, cara, deu ruim. Cara, eu estava até contigo, mas o pneu furou, não tem como sair de casa. E o Uber, meu cartão já deu, não tem dinheiro. A gente aqui é falho, mas ele, socorro sempre presente. Salmo 34:17. Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. Mas aí você pode me levantar o dedo e falar assim, Alex, Deus não me livrou da minha tribulação, porque olha só, eu não estou lendo versículos normativos. Porque se você ler o Salmo 88, aquele salmo, assim, é só o princípio que é legal. O cara viveu uma vida de inferno. Ele diz mesmo, Deus, tu tirou meus amigos, tu acabou comigo, olha, minha vida é uma praga. Salmo 88, depois vê. Só que ele começa dizendo, Deus é o meu Deus. Ele fala muita coisa ruim, mas ele diz, Deus é o meu Deus. Então, quando você vai para o Salmo, você vai para Provérbios, você vê a alma do sujeito do lado de fora. E o que eu aprendo? Aquela oração, né? Ó Senhor, excelentíssimo, excelso e magnânimo Deus. Ó, tu que és todo poderoso. Aí tu, qual é aquela palavra mesmo? Peraí. Cara. Várias de minhas orações foram lágrimas. Eu não tinha palavra diante dele. Estava muito mal.
só podia dizer: tem misericórdia de mim. Quando saía, hein? O salmista me ensinou isso. Ele bota a vida para fora. Quer ter sabedoria no falar? Provérbios ensina, 15:1. A resposta calma desvia a fúria. O cara vem igual porque chega dentro da cara, que tu é safado. Poxa, cara, me perdoa, desculpa. Mas a palavra ríspida, é isso mesmo, meu irmão. Pá! Desperta a ira. Ó, imagina, crente que não vive isso. É tiro, meu irmão. No Rio de Janeiro, o pastor falou. Gente que está brincando toma tiro, gente que está brigando é pior ainda. Provérbio 18:21. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Confiança em Deus, Salmo 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Agora aqui eu quero abrir um parênteses aqui. Qual é o problema da gente ler às vezes Salmo 37? Confia no Senhor, entrega o teu caminho e tudo ele fará, em algumas versões. Aí tu sai assim, cara, vai dar tudo certo. Ó, não tem jeito de dar errado em nada. Quem disse? Não tem só o Salmo 37 na Bíblia. Provérbios 3:5-6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. A Bíblia nos ensina a praticar a justiça e o bem. Salmo 112:5. Feliz é o homem que empresta com generosidade. Pastor, depois eu quero conversar com o senhor. E com honestidade conduz os seus negócios. Quem tem negócio aí? Seja honesto no teu negócio. Eu sou corretor de imóveis. E várias vezes eu tive a oportunidade de dar para lucrar um pouquinho mais aqui. Seja honesto. É o que vale, é o preço. Negociou. Sofro dano se for o caso, mas seja honesto. Provérbios 21:3. Praticar a justiça e o direito é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifícios. E aí tem muitos jovens aqui. Poxa, Alex, olha só, tem uns irmãos lá, uns caras maneiros que eu ando, cara, os caras são show, as meninas, aquela menina é minha amiga. Pois é, né? Provérbios 13:20. Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Olha aí, ó, a dica. E aí a gente já viu o Salmo 1, o verso 1 e 2. Mas, Alex, para fechar isso aqui, por que estudar o Antigo Testamento? Vida piedosa. Relevância e aplicação para a gente. Como que a gente cresce espiritualmente? Adoração e oração genuína. Salmo 23, por exemplo. O Senhor é meu pastor. Só que ali, a gente olha assim, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. É nada mesmo. Sabe por quê? No mesmo Salmo ele diz o quê? Ainda que eu passe pelo vale, sombra da... O que isso significa? Deu ruim, né? Estou quase, você está vendo alguma coisa? Eu estou vendo a luz. Tem uma luz, a luz está vindo. Não, vai embora. Senhor, não me leva hoje. Mas o Davi apresenta isso, e a gente tem que ver isso no texto. Não dá só para ficar colhendo, sabe assim, self-service, que tu chega e... geló, machismo, quiabo. Gente, eu detesto quiabo. Então, assim, mas, cara, o prato que Deus põe é o da tua necessidade, é o da minha necessidade. E a gente tem que comer. Mas eu quero mostrar com vocês o Salmo 51 e aprofundar rapidamente nele. Ele começa com um pedido de misericórdia. Eu não vou ler ele aqui. Verso 1 e 2. Lá no verso 3-6, Davi confessa o seu pecado. Pequei contra ti, somente contra ti eu pequei. O que ele está fazendo? Ele admite que a natureza pecaminosa dele, aí sim, ela pode ir colocando aí no verso 5, por exemplo, é desde o nascimento. Isso aqui é teologia. Davi está dizendo, não tem um aqui, tinha uma criancinha linda aqui, não sei se é mãe, aquela senhora ali, estava aqui com ele. Aí, seu neto, né? Então, seu netinho, ele é um pecadorzinho. Era por isso que eu queria falar. Não, mas ele é lindo. Biblicamente falando,
ele é tão pecador quanto, eu gosto de mexer com ela, a minha irmã Carlota que está ali. Mas por quê? É a anciã da igreja. O que eu quero dizer com isso? Desde o nascimento até morrer, somos pecadores, somos redimidos por Jesus, mas continuamos ainda em processo de santificação até o dia que o papai falar, vem embora, vamos embora. E Davi está falando disso. Quando a gente entra para cá, ele está falando aqui da doutrina do pecado original, e a consciência de que Deus exige uma integridade nossa. E aí, olha como Davi entende da Bíblia. Ele pede purificação. Entre o verso 7 e o 12, o clamor, ele fala de hisopo. Verso 7. O que é isso? Eram os rituais de limpeza lá da lei mosaica, está lá em Levítico 14, 4 e 7. E quando ele diz no verso 10, cria em mim um coração puro, a palavra cria é a mesma palavra utilizada em Gênesis 1. Está vendo por que tem que ter uma Bíblia de estudo? Só você ler isso aqui, você não vai saber que cria em mim tem a ver com bara. Bara é o verbo que só Deus utiliza. Só Ele pode criar do nada. Então Davi está dizendo, Senhor, só Tu podes criar em mim esse coração. Então, aí aqui ele vai para o compromisso com o serviço, do verso 13 ao 17, depois de tudo, Davi fala, depois que eu aprendo, Senhor, eu quero contar para as pessoas que Tu é bom, que a Tua misericórdia dura para todo sempre. Está ali, isso tem que ser a minha vida e a sua, ela tem que ser assim. Então, o que a gente vê nesse salmo? Arrependimento genuíno, purificação divina, renovação do coração, adoração verdadeira e a graça de Deus sobre ele. E aí, para fechar, por que estudar o Antigo Testamento? Para entender Jesus e o Evangelho. As meninas, as moças que gostam de novelas, você pega a novela no meio do caminho, você sabe o que aconteceu? Por que aquela moça está tão injuriada com aquele rapaz? Não sabe. Pega um filme pela metade, eu peguei o filme e entendi o filme todo. É claro que não, tem filme que começa de trás para frente, se você não vê o início, você não entende. Lembra do Sexto Sentido? Quem aqui assistiu o Sexto Sentido? Vou não dar spoiler não, tá? Mas o menininho fala uma frase logo no início do filme, bem maneira. Então tem que entender. Sacrifício e a cruz. Você lê Levítico 16, vai apontar para você para Hebreus 9, 22, porque Hebreus é um comentário de Levítico, tá? Promessa messiânica. Você lê Isaías 53 e você lê o Salmo 22, já estão prefigurando a obra de Cristo. E tem mais. Por que eu tenho que ler o Antigo Testamento? Para viver com esperança. A fidelidade de Deus em cumprir suas promessas. Por exemplo, o retorno do povo. Ele disse, eu vou mandar vocês. Jeremias, escreve aí. Eles vão. Manda casar, manda se dar em casamento, manda orar pela cidade, mas eles vão voltar para cá. E aí você tem o livro de Neemias, de Esdras. Por quê? É o retorno desse povo. E aí você tem esperança de um reino futuro. Eis que crio novos céus e nova terra. Aonde isso, Alex? Isaías 65, 17. Não é Apocalipse. Era aqui, ele já estava avisando isso. E essa era a Bíblia que Jesus lia. Jesus citou mais de 80 referências diretas e indiretas sobre ele no Antigo Testamento. Ele demonstrou profundo conhecimento. E outra, agora sim eu fecho, Paulo considerava o Antigo Testamento essencial. Segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, no capítulo 3, verso 16, 17, diz assim, e essa eu quero ler com você. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então você não me pergunte por que você deve estudar o Antigo Testamento. Ok? O que é que a gente faz com tudo isso? Primeiro a gente se arrepende. Como assim, Alex? Porque você sabe que você tem tempo, mas você não lê. Você sabe que deveria, mas você não lê. E você sabe que fazendo isso, tudo isso que eu falei sobre cultura,
estão direcionando a sua vida. E cada vez mais você acha que está se aproximando, estão se perdendo. Jeremias me assusta ler. Por quê? Jeremias é enviado por Deus para a porta do templo. Tem noção? Deus manda Jeremias, vou usar aqui como exemplo, para ali, para a nossa porta ali. E nós estamos aqui, cultuando, cantando louvor, chorando, aleluia, e glória a Deus. E Jeremias começa a gritar lá fora: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor, nenhum de vocês estão me adorando. Me assusta. Eu sempre troco de lugar. Por quê? É possível estarmos todos aqui e Deus tentando dizer para a gente: volta. Glória a Deus. Você pode ficar de pé? Vamos entregar a nossa adoração ao Senhor nessa noite. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, declare: Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és a nossa luz, a nossa salvação. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Erga suas mãos e declare: Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno, Tu és digno de
frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia, só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. A mensagem de hoje de manhã, essa mensagem de hoje à noite, ela está chamando você para confiar em Deus, somente em Deus. E Ele diz que a sua palavra é a sua revelação, que a sua palavra cura, que a sua palavra traz transformação, que a sua palavra modifica situações. E o sentimento que eu tenho, que eu espero que os irmãos tenham tido, é que nós precisamos mais da palavra de Deus na nossa vida. No dia da Bíblia, nós estamos chegando à conclusão que precisamos nos voltar à palavra de Deus, nos voltar ao estudo da palavra de Deus. Você tem tomado remédio, mas ainda não experimentou a cura. Vá à palavra de Deus. Você tem orado pela salvação da sua família, dos seus filhos, mas ainda não chegou a salvação. Vá à palavra de Deus. Você tem buscado conselhos nas pessoas, tem ouvido as pessoas, mas ainda não sabe o que fazer. Vá à palavra de Deus. Você tem confiado em si mesmo, mas vá à palavra de Deus. Nelas tem vida. Se você nessa noite, tocado pelo Espírito Santo de Deus, está sendo chamado para ir à palavra de Deus e aceita esse convite, saia do seu lugar, venha aqui na frente. Nós queremos orar pela sua vida. Saia agora. Essa é a hora de você decidir: eu quero a palavra de Deus na minha vida. Eu quero essa transformação que essa palavra está trazendo e traz. Transformou a vida de outras pessoas. Eu quero essa transformação na minha vida. Saia do seu lugar, venha até aqui à frente. Nós vamos orar pela sua vida. Nós vamos orar por essa sua decisão, para que quando você abra a palavra de Deus, ela seja viva para você. Ela transforme você. Ela transforme os seus pensamentos. Quantos cristãos nós vemos por aí falando palavrão? Falando palavrão como se fosse uma coisa normal. O que está faltando? É ler a palavra de Deus. Ela purifica os nossos lábios. Quanto cristão falando palavras negativas, palavras ruins, palavras de derrota, porque não está lendo a palavra de Deus, que é palavra de vitória, que é palavra de vencedor. Tem tribulação, tem sim, tem problema, tem adversidade, mas tem vitória. E a vitória começa a chegar na nossa vida pela palavra de Deus. Se Deus está te chamando nessa noite para começar e voltar à palavra, atenda esse chamado, sai do seu lugar. Você quer reavivamento? Você quer avivamento na sua vida? Não é uma quantidade de cultos que vai trazer isso. O avivamento na sua vida vai vir através da leitura, da meditação, do estudo da palavra de Deus. Tua vida cristã está meio parada, é falta da palavra de Deus. Suas orações parece que não sobem, é falta da palavra de Deus. Não dá mais, irmão, para passar um dia sem ler a palavra de Deus.
Não dá para viver uma vida cristã onde a palavra só é lida no domingo pelo pastor e aí você ouve. Há de ter um chamado dentro de você, uma necessidade, um desejo ardente, uma paixão pela palavra, de tal forma que quando você vai fechar os seus olhos à noite e você não abriu a Bíblia, você não fecha o olho antes de ir à palavra e lê-la e meditar nela. Senhor, traz isso para o nosso coração. Essa igreja vai ser uma igreja reavivada se cada um de nós, começar por mim, começarmos a ler a palavra de Deus apaixonadamente, como um alimento que não pode faltar no nosso dia. Nós comemos o arroz, nós comemos o feijão, comemos a batata doce, comemos tudo que nós gostamos, mas não podemos ficar sem comer a palavra de Deus. É isso que nós queríamos nesse dia da Bíblia, que você sentisse esse desejo, esse amor. É a palavra, pela palavra. O que está me faltando é a palavra. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe essas pessoas que estão aqui na frente. Essa jovem. Que Deus te abençoe. A palavra de Deus chegue ao teu coração e faça tudo o que tem que fazer. Nós vamos orar. Vamos agradecer a Deus por esse dia tão especial, o dia da Bíblia, e pedir que essa palavra, ela encha os nossos corações e que nessa semana já comece na palavra, olhando, lendo a palavra, insistindo na palavra. E eu vou dizer para os irmãos, se a sua vida daqui a um ano não modificar, eu não conheço mais o que é a palavra de Deus. Mantenha-se lendo a palavra de Deus e meditando nela todo dia. E quando você chegar daqui a um ano, no ano que vem, nesse dia da Bíblia, se você se mantiver, você vai chegar aqui nesse dia uma outra pessoa, transformada. Sua vida cristã será outra. Sua maneira de ver as coisas de Deus, de ouvir a voz de Deus será outra. Você será outro cristão. E esse é o meu desafio, o meu desejo. Não sei se estarei aqui no dia da Bíblia ano que vem, mas eu sei que o Ronaldo vai estar, que o pastor vai estar. Está aqui o desafio. Que nós cheguemos no ano que vem, no dia da Bíblia, transformados. Amém? Senhor nosso Deus, recebe essa nossa oração. Ouvimos tantos motivos para estudar o Novo e o Velho Testamento, mas o maior motivo é que a tua palavra é tua revelação para nós, suficiente, impactante, transformadora. Nós pedimos a Deus, coloca no nosso coração um desejo ardente pela tua palavra, um desejo diário, algo de tal tamanho que nós não possamos fechar os nossos olhos no dia sem antes ter lido a tua palavra. E mantenha-nos assim, Senhor. Muitas coisas tiram o nosso foco, mas que nós consigamos manter os nossos olhos na tua palavra, e lendo a tua palavra, alcancemos a transformação que precisamos, sendo aquilo que o Senhor planejou para as nossas vidas. Abençoe cada um que está aqui na frente, ó Deus, que vieram declarar essa decisão, que foram convidados e disseram: eu aceito esse convite, eu aceito esse convite de me derramar, de mergulhar na tua palavra. Ó Deus, teu Santo Espírito, que é quem nos faz entender, é quem nos traz a tua palavra ao nosso coração, é que faz esse milagre de transformar letras em poder, que o teu Santo Espírito possa atuar em cada vida aqui, Senhor. É a nossa oração, é aquilo que nós te pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus os abençoe. Podem se assentar, nós vamos ter um breve momento aqui. Ronaldo,
Nós vamos chamar uns nomes aqui, eu vou pedir que venha à frente, tá? Eu não estou vendo aqui nem o Vanderlei, nem a irmã Rosilameira, que são professores da escola bíblica. Mas nós temos aqui o Ronaldo e nós temos aqui o Alex também. Pode vir aqui à frente. Nós vamos chamar uns nomes aqui. Quem tiver aqui também vem aqui à frente, por favor. Irmão, o Robson, né? Não vi ele de manhã, não estou vendo ele de noite. O Wallace. Wallace, filhinho, está lá em cima. A irmã Wanda, irmão Edgar, irmã Larissa, Carlos Damião, Rosane Halili, Ana Raiol, Maria do Cabo. Quem está aí, vem para frente aqui, por favor. Tenório, irmão Jorge, a irmã Mariane, que é a esposa do irmão Jorge, irmão Edgar, Thaís Lins, Bira e Teonília, Rogerinho, Jefferson, Nildinha, Gleice, Netinho, Larissa, de novo, Wesley e Juliana, Robinho de novo, Tiago do Som, Isabela, Márcio, Argeu, Dirley, Jorge, Laura, Lohane, irmã Carlota. O irmão Wallace também, que não é o pequeno, é o irmão Wallace Viana, está aí? Tá. É o Wallace velho. Joelma, irmã Joelma também. Irmã Joelma é a esposa do Wallace velho. Aqui nós fizemos ali uma lista, né, irmãos? Desde quando começou a IB, as pessoas que têm frequentado, não têm estado direto, mas com mais assiduidade, né? Cadê o Rogerinho? Chamei o Rogerinho. Né? Rogerinho, nós sabemos perguntas difíceis. Então, esse pessoal aí, o pessoal que tem frequentado a IB, seja online, tem muitos aqui que frequentam uma vez ou outra, né, que a gente sabe, mas esses têm frequentado com um pouco mais de regularidade. E nós queríamos aqui entregar uma lembrancinha para essas pessoas, né? Me dá aqui os deles aqui, dos professores. E aqui os dois professores, tanto o Ronaldo como o irmão Alex, tá? Uma lembrança aqui da nossa escola bíblica, uma lembrança para aqueles alunos que têm frequentado. Pastor, nós chegamos a um número de mais ou menos uns 30. O nosso desafio para o ano que vem, nós vamos ter algumas mudanças na escola bíblica, que vão ser anunciadas no início do ano. Vamos ter mais aulas durante a semana online. Vai ter panorama do velho e do novo. Pessoas novas convertidas vão poder fazer essas aulas. Vai ter inscrição. Vai ser tipo escola mesmo, com início, com final, com diploma, com presença. Tanto no domingo como online, tudo está sendo planejado. No próximo domingo, 9 horas, nós vamos estar de manhã aqui com os professores. O irmão Ronaldo que está assumindo aí, vai estar à frente da escola bíblica. E nós esperamos esperamos até mais, mas no mínimo no ano que vem, aqui no Dia da Bíblia, 60, né, nessa lista que foi feita. Sim, irmã em Cristo, fale. A irmã em Cristo está preocupada com a foto. Então subam aqui, por favor, para tirar foto. Né? Não, sobe todo mundo aqui, por favor. Sobe aqui para tirar foto. Vai dar sim. Pastor, então, vai fazer essa oração aqui, agradecendo. Né? O pastor não ganha presente, eu também não ganho, pastor. Nós não ganhamos presente. Não. Ficou aqui do irmão Vanderlei e irmã Rosilameira, tá bom? Se alguém da igreja, né, tem pessoas novas na igreja, vêm de outros, quer participar da escola bíblica dominical, quer ajudar no ensino,
pode vir no próximo domingo de manhã, às 9 horas, para essa reunião que a gente vai fazer para organizar a escola bíblica para o ano que vem. A nossa missão como igreja é ensinar a palavra de Deus. A igreja está cumprindo esse papel, está tentando melhorar cada vez mais para cumprir esse papel, e a vocês cabe estudar a palavra de Deus. Então eu espero que você não está aqui agora nesse grupo, talvez até você seja alguém que pega as aulas online, porque tem gente que pega, olha a aula online, mas aí a gente não fica sabendo porque você olhou depois do momento em que há lá a listagem. E você tem assistido até mais aulas do que alguns aqui, só que a gente não sabe. Mas se isso aconteceu, louvado seja Deus pela sua vida e continue fazendo isso. Mas nós vamos dar a oportunidade para você se inscrever numa aula online, onde o professor vai poder dar aula diretamente a você, conversando com você, dando aula com a sua participação também, tá bom? Vamos ficar de pé, igreja, vamos. Glorificamos a Deus, porque temos tido essa visão de Deus, que fora do estudo bíblico, estudo sistemático, um desejo realmente de aprender, é que vamos ser uma igreja forte. Vamos ser uma igreja que vamos romper, que vamos cumprir, né, a nossa missão aqui em Vargem Grande, que vamos ser realmente a mão de Deus nesse mundo mal, que vamos realmente viver aquilo que Deus tem para nossas vidas através da palavra de Deus. Por isso o pastor Daniel já antecipou para vocês, né, a intenção de ampliar o leque, né, de ensino da igreja. É alcançar, né? Eu não posso ter, você vai poder quarta. Eu não posso quarta, você vai poder quinta. A gente vai abrir tanto leque que você vai ficar enrolado com a gente, né? Que você, de um jeito ou do outro, vai estar matriculado em um dos cursos da igreja e crescendo na graça e no conhecimento do Senhor, né? A intenção das igrejas é que você cresça mais, que você tenha mais subsídio, tenha mais condições, é botar os pastores para trabalhar, dos professores vão estar aí dando aula, né? Preparando você para o crescimento, preparando você para viver o novo de Deus, preparando você para não cair nas heresias, como o Alex falou muito bem aqui, né? Nas heresias, nas falácias que tem aí fora, que estão aí tentando captar, tentando desviar a você da fé verdadeira em Cristo Jesus. Então, como igreja, temos esse compromisso, né? E louvamos a Deus por esse grupo aí, esse pioneiro, né, que tem puxado a corda, que tem sido feito com alegria, e você também está junto conosco nessa missão, ano que vem, de continuar sendo um estudante da palavra do Senhor. Bondoso Deus e Pai, louvado seja o teu nome, ó Pai, o Deus da palavra, ó Pai. E nessa noite queremos te exaltar, te glorificar, porque, ó Deus, nesse dia tão especial, onde comemoramos o dia da Bíblia, nosso coração se alegra, ó Pai, que nós, ó, neste mundo, não estamos, ó Deus, de qualquer jeito. O Senhor nos deu a tua palavra, ó Pai. O Senhor nos deu, ó Deus, a orientação de como viver neste mundo, ó Pai, e nós te glorificamos por isso, ó Pai. E especialmente que nosso país, onde temos liberdade, onde temos acesso, ó Pai, a várias versões da tua palavra, nosso muito obrigado, ó Pai. Mas nos ajude, ó Pai, também nos despertar, como foi, ó Deus, conclamado aqui nesta noite, de estarmos doando, de estarmos, ó Deus, ofertando, ó Pai, de estarmos levando a Tua palavra a todos os moradores da terra, Pai. Anunciando as Tuas verdades, ó Pai, levando a salvação que há em Cristo Jesus, ó Pai. E muito obrigado por essa igreja, muito obrigado pelo corpo docente dessa igreja, de professores, ó Pai, que tem feito, ó Deus, com alegria, ensinando a Tua palavra, ó Deus, às terças, aos domingos, ó Pai. Ó Deus, muito obrigado, porque todo aquele conteúdo que está lá no YouTube, ó Pai, lá disponível para qualquer pessoa, em qualquer tempo, em qualquer hora, ó Pai, que as pessoas desfrutem, que os membros desfrutem, ó Pai, e que seja ferramenta poderosa, ó Pai, para transformação de vidas, ó Pai, para pessoas chegarem mais perto do Senhor, viveram a vida segundo, ó Deus, o desejo da Tua vontade, ó Pai. Muito obrigado por essa noite, ó Pai, te louvamos pela vida do irmão Alex, ó Pai, o tempo que ele se doou aqui nessa igreja, ó Pai, cada esforço, cada dia que ele veio para aqui, para Vargem Grande, encarando chuva, encarando temporais, ó Pai, cada irmão que está aqui, ó Deus, zelado, o irmão Ronaldo, o pastor Daniel também, Senhor Deus, obrigado por essa equipe, ó Pai, maravilhosa, que o Senhor nos deu, ó Pai, que nesse novo ano vai estar sendo reformulada, que a nova equipe, agora coordenada pelo Ronaldo, ó Pai, seja, ó Deus, também crescente, ó Pai, seja uma equipe, ó Deus, que esteja com um desejo único, ó Pai, de cumprir o Teu querer, ó Pai, de anunciar, de, ó Deus, ensinar Tuas verdades, ó Pai. Capacite essa igreja, unge-nos no poder do Senhor, ó Pai, unge-nos como pastores dessa igreja, ó Pai, que sejamos pastores segundo o Teu coração, ó Pai, que viemos conduzir o teu povo através da Tua palavra, ó Pai. Não, ó Deus, nos achismo da vida, não, mas da Tua palavra a cada dia, ó Pai. Que esse púlpito possa sempre queimar com a Tua palavra, ó Pai. Que esse púlpito seja, ó Deus, um lugar, ó Deus, de proferir as verdades divinas contigo a Tua palavra, ó Pai. Que sejamos arautos do Senhor nesse tempo tão necessário dessa palavra, ó Pai. Usa esses meus irmãos que têm aprendido, ó Pai, a viver essa palavra. Ó Deus, cada dia mais, ó Pai, aplicar essa palavra em suas vidas. Abençoa a Tua igreja presencial nessa
nessa noite, ó Pai, que eles sejam tocados nessa noite, ó Pai, por essa mensagem de nos levar a cada dia mais amar a Tua palavra, ó Pai. Ó Deus, muito obrigado por esse dia, ó Pai, especial, onde estamos finalizando esses 2 cultos, ó Pai, em louvor e adoração ao Senhor, ó Deus. E agora, que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça vivificadora, transformadora do Cristo, Filho de Deus, e as doces e eternas consolações do Espírito Santo, seja com a igreja presencial e igreja online, seja com o povo de Deus espalhado pela face da terra, não somente hoje, mas para todos sempre. Você pode dar uma glória a Deus, aplaudir o Senhor, um amém? Deus abençoe, boa noite, boa semana, irmãos. A foto.